Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. E Nilson Imóveis. Com você em cada momento. Vem ser Unilavras e se preparar para a sua melhor versão. Para você que está conosco aqui no Lavras TV, o nosso muito obrigado. A sua audiência é sempre um motivo de prestígio para todos nós. Vamos juntos acompanhar agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. Estudantes de medicina sofrem acidente. Vítima em estado grave foi socorrida de helicóptero para a capital. Tocando corações e mexendo com as emoções. Conheça a história inspiradora da autora deste livro, que será lançado em Lavras. Júnior Murad traz todas as informações mais importantes do esporte. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho, e o seu Jornal da Cidade já está começando. Quatro estudantes de medicina da Universidade Federal de São João del Rei sofreram um acidente próximo ao quilômetro 406 na BR-262. Os alunos se deslocavam para um estágio em um hospital quando a van em que eles estavam colidiu contra uma carreta. 3 deles estão em observação no Hospital de Pará de Minas. Já o outro, graduando de 27 anos, foi levado de helicóptero para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, em estado grave. A UFSJ informou em nota que todas as providências foram tomadas pela instituição. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Mudando de assunto, na próxima sexta-feira, anote aí, dia 16 de junho, será lançado o livro Tocando Corações, Mexendo com as Emoções, de autoria de Aparecida Souza, mais conhecida como Cida, natural de Carrancas, e com uma história de vida inspiradora. A escritora traz em sua prosa poética uma profunda reflexão sobre o amor, a paixão e a vida. Eu conversei agora há pouco com a poetisa e com os 2 personagens fundamentais para a concretização deste projeto. Confira essa história, que eu tenho certeza que vai mexer com você. Bom, com muita satisfação, a gente está recebendo aqui pela primeira vez nos nossos estúdios convidados ilustres para a gente contar uma história incrível que eu tenho certeza que vai mexer com todos vocês. Tocando coração, ou Tocando Corações, Mexendo com Emoções, um nome emblemático de um livro que será lançado no próximo dia 16 de junho, na Casa da Cultura, às 7 horas da noite, encontro marcado com você, da nossa grande Aparecida Souza, a Cida Souza, a poetisa do amor, um livro aguardado e que a gente está aqui para contar essa história sua. Que coisa boa te receber aqui, Cida. Um livro inspirador, imagino. Sim, com certeza. Eu agradeço por poder estar aqui, pela oportunidade de poder estar contando a minha história. Foi um projeto que começou em 2019. A gente veio de uma luta para a realização desse sonho. Eu sempre gostei de escrever, então o Tocando Corações e Mexendo com as Emoções é um presente de Deus na minha vida. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, porque são 2 pessoas, né, conhecidas na nossa sociedade lavrense, que abraçaram esse projeto e que tornaram ele realidade, o que é mais bonito. Acho que o primeiro, né, a ter esse contato palpável foi você, né, Jackson? Conta um pouco para nós disso, meu amigo. Então, em 2018, a Cidinha foi na Secretaria de Educação com 4 caderninhos, aqueles brochurão pequeno, com 200 poesias escritas. E aí a gente conversou, ela me mostrou as poesias, eu amei, depois levei ela a um programa de rádio que eu tinha, ela leu as poesias e o grande sonho dela era lançar um livro. Mas ainda assim, para mim, era tudo muito difícil. Ajudá-la dessa forma. Até porque a Cidinha passava muita necessidade, havia uma carência humana, afetiva e principalmente material que precisava de ajuda. Até que entra um outro anjo na nossa história. Que é a grande Joyce, né? Aliás, o Jackson com a Joyce tem uma história de
de sucesso, eu diria, porque o Jackson era considerado obeso até então, queria mudar de vida, né? E aí procurou a Joyce para tornar a qualidade de vida e abrir um mundo novo, né, para o Jackson, inclusive. E aí vem essa parceria também, né, Joyce? Conta um pouco disso tudo para nós. Então, o Jackson, ele chegou lá no meu consultório, ele precisava emagrecer 50 quilos. Uau. E ele até ia fazer a bariátrica, mas eu falei que independente da cirurgia ou não, ele teria que aprender a comer. Então, ele resolveu abraçar a alimentação. Se eu tenho que aprender a comer, então, né? Então, vamos embora. E ele conseguiu, com a reeducação alimentar, perder os 50 quilos, né? E aí, sem a cirurgia. Aliás, nós vamos contar um pouco dessa história, eu e você, assim, né, numa outra oportunidade, sobre essas Sim. histórias de decisões de mudar de vida. Porque é uma decisão. A bariátrica, inclusive, É uma decisão. é uma situação que muita gente entende como uma válvula de escape por um problema, né, de obesidade, mas não é bem assim. A gente precisa entender que a coisa é muito mais psicológica, às vezes, do que física. Com certeza. É uma pauta para daqui a pouco a gente conversar sobre isso em outra oportunidade. Mas aí o Jackson vem com essa história da SIDA. Como ele trabalhava numa rádio aqui em Lavras, e ele falava muito de mim, porque eu falo que não é peso que se perde, é vida que se ganha. Perfeito. Então, como ele mudou totalmente, né, a vida dele, disposição, trabalho, tudo, ele sempre falava de mim na rádio, e a Cida sempre ouvia ele na rádio, era fã dele, né? Olha que legal. E um dia eu fui dar uma entrevista lá na rádio, e ela foi lá para me conhecer, quem que é essa Joyce, que tanto o Jackson falava, né? Que ajuda tanta gente. E assim que eu saí, encontrei com ela. E aí depois, tempo depois, o Jackson e eu fizemos uma palestra para diabéticos, e a Cida é diabética. E ela foi nessa palestra, no final da palestra, ela falou que tinha muita dificuldade para fazer a alimentação, porque ela não tinha muitas condições financeiras, vivia muito de doação. E eu falei para ela ir no meu consultório. Então, eu acolhi ela naquele momento, né? Ela até falou, mas eu não tenho condição de pagar a consulta. Eu falei, não, vai lá que eu vou te ajudar a comer com o que você tiver em casa, que você receber de doação. Maravilha. E aí começou a amizade, né? De paciente, virou amiga, e ela começou a me mostrar cada vez mais os seus poemas. E aí eu, como já tinha amizade com o Jackson, mandava pro Jackson, a gente fez um grupo, nós três, carinhosamente chamado de o Trio dos Três. e a gente começou com essa ligação muito forte. E ficava brincando com ela, tem que lançar um livro. E Jackson e eu, a gente abraçou esse sonho dela e corremos atrás de tudo para fazer esse livro por ela. A Cida, na verdade, chegou com 200, né, poemas lá para o Jackson. Você imagina a complexidade desses poemas, né, o que traz esses poemas, porque a Cida, gente, para quem não conhece, infelizmente sofreu violência doméstica, foi amparada pela Delegacia de Mulheres de Lavras, que é importantíssimo o trabalho que a gente sempre está trazendo aqui da delegada Ana Paula, inclusive. E acho que a partir disso, Cida, você vai conseguir elucidar muitas histórias de mulheres que precisam ler os seus poemas, entender um pouco dessas histórias para, de repente, mudar de vida e ter uma atitude libertadora, que eu acho que é o mais importante. Então, você tem essa noção da missão que você tem a partir do dom que Deus te deu, de quantas vidas você vai poder mudar com esses poemas todos? Sim. Quando Deus me deu um dom de escrever, eu falei assim, gente, eu quero conseguir passar isso para as pessoas, porque um dom a gente nunca deve guardar. Excelente. E quando eu passei por violência doméstica, no começo foi muito difícil, mas depois eu falei, não, eu quero ser exemplo. Ao lugar de mulher onde ela quiser, mulher não deve se sujeitar a nenhum tipo de humilhação. E o meu livro de poesias é justamente sobre o amor. Não é sobre a minha dor. Eu transformei a dor que eu sentia em palavras de amor. Uau! Porque é amor que eu quero passar para as pessoas. E ser exemplo de superação com a dor, com a história dolorosa que eu sofri. Mas por que Cidinha? Quantas pessoas iguais a Cidinha nós temos aí e que precisamos ajudar?
Acontece é que a Cidinha apareceu na nossa vida. Eu não tenho como ajudar todo mundo, mas eu tenho como ajudar aquelas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. E eu e a Joyce não ajudamos só a Cidinha. Nós temos uma rede de trabalho, de oração, de ajuda, de consolo, de fortaleza, que a gente desenvolve com as pessoas. A Cidinha é diferente, porque a Cidinha tocou o nosso coração, é um anjo que a gente tem na nossa vida. Nós temos um orgulho muito grande da pessoa que ela é, e realizar um sonho é a coisa mais fantástica que tem. E vamos falar do dia 16. Dia 16, Casa da Cultura, 19 horas. Está todo mundo convidado para esse lançamento de Tocando Emoções, Tocando Corações, Mexendo com Emoções. Exatamente, a entrada é franca, está todo mundo convidado e vai ser um tipo de lançamento de livro que nunca existiu em Lavras. Nós vamos ter uma cerimônia solene com a presença da prefeita Jussara Minicucci, da doutora juíza Zilda Youssef, do promotor Vladimir Suassai, da delegada e vereadora Ana Paula. Está vendo? Todos que ajudaram a Cidinha nesse processo. Nós vamos ter a Maria Helena representando a Secretaria de Educação e um representante da Academia Lavrense de Letras. Além disso, nós vamos ter as meninas cantoras de Lavras abrilhantando ainda mais essa noite, e no final, música ao vivo e a noite de autógrafos. Maravilhoso. E eu vou fazer aqui um desafio para você que acha que a sua vida está tranquila, está tudo bem, que ótimo, que bom que Deus foi generoso com você. Mas eu tenho certeza que você tem uma vizinha que sofre com uma situação, que tem uma história difícil. Compra esse livro, conta essa história da Cida para ela. Eu tenho certeza que isso pode inspirar ela a mudar de vida e a procurar pessoas ou meios, né, para que ela encontre realmente um direcionamento de luz para que as coisas sejam diferentes. Tocando corações, mexendo com emoções. O meu tocou e a emoção está assim, e a flor da pele. Que a capa do livro é de uma pessoa muito especial. Exatamente. Para a gente já ir finalizando, né, Joyce? Mas a Joyce é a capa do livro, inclusive, que a Cida escolheu. Eu tive a honra de, nesse processo da gente ajudando ela a montar o livro, né, ela me convidar para ser a capa do livro, a modelo da capa do livro. Então, é com muita honra, com muita gratidão, né? Porque o carinho que eu tenho pela Cida é muito grande. Então, é uma honra. Ô Cida, pode preparar para viajar, porque vai contar essa história em muitos lugares, muitas cidades por aí, pelo Brasil afora. Assim seja. Porque a rede não tem limite. Então, quando essa história cai na rede social, né, nos nossos canais do YouTube, por exemplo, tenho certeza que muita gente vai querer te ouvir. Agora que emocionar sou eu. Cida é de Carrancas, Quem vai pessoal. emocionar sou eu. Né? De Carrancas, de uma cidade inspiradora, né? A minha mãe é de lá, inclusive. Um lugar lindo, maravilhoso. E por isso transforma pessoas e faz pessoas, né, com esse talento, com o seu dom. Parabéns. Tá? E a gente está aqui para apoiar vocês também. Sucesso, Jackson. Parabéns pela iniciativa. Joyce, fantástico vocês terem abraçado esse projeto. E o Lavras TV também está nesse projeto do livro com vocês. E dia 16 estaremos juntos lá. Ok. Obrigado vocês pela presença. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Hora do esporte, aqui no Jornal da Cidade. Quem está chegando por aqui é Júnior Murad, trazendo todas as informações mais importantes desta terça-feira. Oi Fred, oi para todo mundo que se liga no Jornal da Cidade desta terça-feira. Pois é, o futebol brasileiro é em recesso por conta das datas que são disponibilizadas para a FIFA neste período. O futebol só volta na quarta-feira da semana que vem com a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Cruzeiro, com semana de preparação, ajustes que serão feitos, o Cruzeiro vem de um empate no final de semana com o Bahia na Arena Fonte Nova, uma partida em que o Cruzeiro esteve até mais próximo da vitória, mas acabou desperdiçando aí a oportunidade de voltar com 3 pontos. Nos bastidores, a equipe da diretoria, né, do Cruzeiro trabalhando também para reforçar o elenco na janela do futebol internacional que abre no mês de julho. São esperados aí pelo menos 3 bons reforços para sustentar a equipe nessa briga na parte de cima da tabela. O Cruzeiro hoje é o 9º colocado, mas a 4 pontos apenas do G4, lugar onde ele até esteve ali frequentando.
E um outro detalhe é que um clamor aí do torcedor celeste, o atacante, o centroavante Edu, não deve mesmo retornar à equipe. Pode ser negociado inclusive com o Vitória, que vem fazendo boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, mas é praticamente dado como certo de que ele não voltará a vestir a camisa celeste. Já o América, que empatou jogando em casa no final de semana com o Atlético Paranaense, segue a mesma linha do Cruzeiro, aproveitando o recesso para se acertar. São esperadas algumas contratações também. O América tem corrido atrás no mercado, inclusive pode repatriar o atacante Pedrinho, de 23 anos, que foi bem o ano passado com a camisa do Coelhão, marcou inclusive 8 gols, esteve fora no Lokomotiv Moscou e voltou ao futebol brasileiro, estava no São Paulo, pode acabar pintando na equipe americana, seria aí um bom reforço. Tempo também para acabar tentando retomar ali a parte física e técnica do meia atacante Benítez, que tem sofrido também com algumas contusões. O América que pega o Grêmio na quinta-feira da semana que vem, jogo difícil, jogo fora no sul do país. Eu falei do Cruzeiro, o Cruzeiro joga antes, na quarta-feira, em casa, diante do Fortaleza, vai medir forças aí com o Leão do Pici na busca pela vitória, que já não vem no Campeonato Brasileiro há 4 jogos. Bom, agora bastidores quentes mesmo realmente do Atlético. O Galo segue negociando com o português Bruno Lage, que fez trabalhos bons, inclusive no Benfica e no Wolverhampton da Premier League, e é o nome aí da vez, é a bola da vez e pode ser anunciado no decorrer da semana, seria aí uma aposta também do Atlético nessa nova safra de treinadores portugueses que tem pintado por aqui no futebol nacional. Em contrapartida, a diretoria tenta achar ali um denominador comum na rescisão de contrato do técnico Eduardo Cudê, depois do papelão, né, convenhamos, que ele acabou fazendo no final da partida contra o Bragantino, no empate no final de semana, diante de cerca de 50 pessoas nos bastidores, né, do Mineirão, lá nos vestiários do Atlético, ele acabando por dizer em alto e bom tom que não seria mais o treinador atleticano. Então a diretoria do Galo tentando chegar aí num consenso, né, para que não haja uma disputa, inclusive jurídica, com o ex-treinador alvinegro, e dessa forma o Galo também já possa anunciar aí o Bruno Lage no decorrer da semana, viu, Fred? Muito obrigado, Júnior Murad. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. A quarta-feira terá sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista será de 16 graus e a máxima 23. A previsão é que chova até 8 milímetros. A possibilidade de chuva chega a 70%, ventos de 11 km por hora e a umidade relativa do ar na casa dos 41%. Essa foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo que é notícia em Lavras e região aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe os nossos conteúdos do Instagram e do Facebook. Lavras TV, o seu canal de informação na internet.